Bom dia, povo de Deus, bom dia. Fique de pé, por gentileza. Vamos buscar a presença do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Eu creio que nessa manhã Deus vai derramar o seu bálsamo na sua vida. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, se for do seu agrado. Vem Espírito Santo nesta manhã, Pai. Vem nos encher da Tua presença, Deus. Pela manhã te buscarei. De madrugada, Jesus. De madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela. Minha alma te anela e tem sede De ver a Tua glória, Deus. De ver Tua glória e o Teu poder. Meu socorro vem de ti. E na sombra das Tuas asas. E na sombra de Tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti. Porque Tua destra me tem sustentado. Porque Tua destra, pois Tua destra me tem sustentado. Meu socorro vem de Ti, Jesus. Pela manhã te buscarei. De madrugada, Jesus. De madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede De ver a Tua glória. De ver Tua glória e o Teu poder. Meu socorro vem de ti. E na sombra de Tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti.
porque tua destra me tem sustentado. Porque tua destra, Pois tua destra me tem sustentado. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. porque tua destra Pois tua destra me tem sustentado. É Ele, é a mão de Deus, é tudo aquilo que Ele tem. Ele deixou anjos, Ele deixou a igreja, Ele deixou a irmandade, e sobretudo Ele disse: eu vos darei o Consolador, o Espírito da verdade, que Ele vos guiará, Ele vos ensinará todas as coisas. E nessa manhã, meu Senhor, nós aqui estamos para buscar o teu renovo, beber desta água, porque muitas das vezes, Pai, as lutas, as guerras, os problemas corriqueiros, Ele vai sugando. Nós somos uma fonte, nós somos uma fonte de Deus, uma mina. Vai, Espírito Santo, não deixa essa graça diminuir, não deixa nada, meu Deus, nos impedir de ter experiência contigo nesta manhã, meu Pai. Aqui nós nos colocamos diante de Ti para buscar a Tua presença, buscar o Senhor. Durante essa 1h10 que ficaremos aqui, eu creio que o Senhor vai nos alinhar, nos fortalecer, nos abençoar, nos dar tudo aquilo que nós precisamos, meu Pai. Oh, meu Deus, abençoe a nossa semana, abençoe a nossa vizinhança, abençoe, meu Pai, os nossos passos, nos faça fonte transbordante, nos faça nessa manhã a água jorrar, flui em mim. Oh, meu Senhor, o teu Espírito, que sabe de tudo aquilo que tua filha passou essa semana passada, e o Senhor também sabe, meu Senhor, tudo aquilo que espera por cada um de nós. Cremos que será coisa boa, mas como a vida é uma roda gigante, a gente tem que estar pronto para o bem e para o mal, para as bênçãos, mas também para as lutas, para as aflições, perseguições, traição, tanta coisa, meu Pai, que acontece. Muitas delas são permissão do Senhor para nos fazer crescer, amadurecer, os nossos olhos espirituais se abrirem. Peça para o Espírito Santo nessa manhã
encher a sua vida da presença de Deus. Peça para Jesus lhe levar. Me leva, Jesus. Me leva, me conduz. O Senhor prometeu. O Senhor disse: não vos deixarei órfãos, desamparados. Eu sei que tem gente aqui, meu Pai, que até para orar está uma guerra, para abrir a boca, pedir perdão. Nesse momento, parece que o mundo espiritual coloca um esparadrapo, uma cola. Quando a gente está na roda de amigos, na mesa, jantando, comendo, é tanto papo, é tanta história, é tanta coisa. Mas quando chega na tua presença, parece que chegamos com medo. Medo de Deus. Mas a Bíblia manda a gente não ter medo, mas ter temor. Vem aqui nessa manhã, meu Pai, lavar as nossas vestes. Lava as nossas vestes. Derrama a tua água aqui, Jesus. Tu é o sabão dos lavandeiros. O que está manchado, o que está sujo, o que está encardido, faz morrer aqui agora a velha criatura, o velho eu, os pensamentos que não provém de ti, que não gera vida. Ou seja, transforma, Jesus. Oh, meu Pai, aqui no livro de João, no capítulo 14, os discípulos, quando souberam que o Senhor estava partindo, o Senhor estava indo, entrou, meu Pai, o desespero, a angústia, porque eles tinham, Bete, acesso. Jesus cuidava deles, Jesus andava com eles, Jesus aguentava eles, Jesus ensinava. O coração deles ficaram muito angustiado. E Jesus disse, o Senhor disse que iria orar, rogar ao Pai, para que o Pai enviasse o outro. O outro são três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe um trono vazio lá no céu. Existe um trono vazio, desocupado, justamente para o seu coração, para a sua alma. Uma alma sem Deus é uma alma aflita, judiada, atormentada. Por isso que às vezes a gente é pego por um sentimento de angústia, de tristeza. É a nossa alma. A alma vê o valor dela, os perigos. O corpo não. A carne quer aventura, a carne quer pressa, a carne quer tudo. A carne o eu,
alma. Quando a gente leva uma pancada, um corte, o que dói é a alma, o corpo não. Sua alma não aguenta mais ficar longe daquele que deu a vida por ela, daquele que deu tudo para salvar. Ah, meu Senhor, salva minha alma. Salva minha alma, Jesus. Fortalece o meu espírito. Meu Deus, meu Senhor, eu rogo a Ti nesta manhã, meu Pai. Eu peço ao Teu Espírito. Vem. Vem, Jesus. Nem que eu tenha que descer, vem. Eu faço como Zaqueu nessa manhã, meu Pai. Se tiver que subir, eu subo. Se tiver que descer, eu desço. Mas entra na minha casa, Jesus. Entra em mim. Agora eu entendo porque que Davi, ele disse: leva o ouro, leva a prata, leva o cetro, leva o trono, mas não tira de mim o teu espírito. Quando Natan perguntou para Davi na mão de quem que ele queria cair, ele disse: do Senhor. Do Senhor. Dos inimigos não, porque o Senhor sabe até punir. Ele sabe tratar. Ele sabe. Fale com Deus nessa manhã. Fale. Fale. Jesus não disse que a igreja queria ensinar a gente. Ele não disse que seria a igreja que ia conduzir. Não. Ele disse o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem conduz a igreja. Não é a igreja que conduz o Espírito Santo. É por isso que eu costumo ensinar cada missionária, cada pastora, cada obreira. Cada um de nós temos um chamado, uma visão. Claro, todos aqui a visão é ganhar almas, mas todos nós temos um chamado diante de Deus. E quando que as coisas vai fluindo, é quando a gente leva as pessoas ao Espírito Santo. A igreja é uma família. Dentro da igreja tem gente fanática, tem gente que acha que não tem vida lá fora, que acha que temos que viver de uma forma presa, enclausurada, amedrontada. Nós sabemos que tem gente que ainda não entendeu que vivemos aqui nesse mundo. Tem gente aqui que você convive com pessoas difíceis, pessoas duras, pessoas de outras religiões.
Mas Jesus disse que o Espírito Santo, o forte da igreja é o Espírito Santo. O forte da igreja não é a doutrina. O forte da igreja não é o que a gente fala, o que a gente acha. O forte da igreja é o Espírito Santo. Se você deixar o Espírito Santo lhe conduzir, lhe guiar, lhe levar, você vai chegar aonde os seus pés jamais lhe levaria. Vem, Espírito Santo, vem com a tua graça nesta manhã, vem com o teu Espírito, vem neste momento nos fazer entender o quão insignificante nós somos sem a tua presença. Nós somos como aquele tesouro que está enterrado. Nós somos como aquela joia que está debaixo dos escombros, das rochas, das pedras. E alguém o encontra. O Senhor me encontrou. Me lapida agora. Me trata. Me faz brilhar. Me faz, Espírito Santo, nesta manhã. Meu Deus, meu Senhor, me leva para o teu fogo. Me leva para o teu fogo. Vem, Espírito Santo. Oh, há uma história, Enésio. Há uma história que uma senhora chegou na casa de um ourives e eles começaram a conversar. E o ouro estava no fogo. O ouro estava lá no fogo. E quanto mais eles conversavam, mais ele aumentava o gás do fogo. E teve uma hora que ela parou e perguntou para ele: como é que você sabe a hora que está? Não vai queimar, não? Não vai queimar? A gente está aqui conversando, intertido. E ele disse: eu sei a hora. Eu sei a hora. Eu sei. Eu já lido com ouro há muito tempo. E talvez você está aqui no fogo de Deus, preocupada, com medo de ser queimada, de ser mudada. Mas Deus nessa manhã manda te dizer: eu sei a hora de tirar você do fogo. Eu sei até onde você pode suportar. Eu sei o que tem dentro de você. Eu sei as partes que está vazia. Eu sei as partes que está precária. Eu sei aonde falta. E nessa manhã eu quero que você chame o Espírito Santo. Ele sabe aonde precisa de água. Ele sabe aonde precisa ser regado. Ele sabe aonde precisa de fogo. Ele sabe aonde precisa de prumo, de esquadro. Ele sabe aonde vai cortar, onde vai podar. Ele é Deus. Ele é Deus na sua vida. Ele é Deus que lhe conhece desde o passado.
desde o seu passado, antes da sua mãe lhe pegar no colo. Você nem sonhava de um dia estar aqui. Ele já sabia quem você era. Ele já tinha você nas mãos dele. Então eu quero que nesse momento você chame o Espírito Santo. Eu quero que você chame ele para a sua geração, para a sua saúde mental, emocional. Eu quero que você chame ele para o seu ministério. Eu quero que você chame ele para a sua família. Eu quero que você chame ele nesse momento para te fortalecer. Eu quero que você diga para o Espírito Santo: eu estou aqui. E quem disse que nós sabemos? Quem falou que nós sabemos? Quem sabe é Ele. Ele que sabe do que você precisa. A gente sabe do que a gente quer. O que a gente quer, a gente sabe. Mas Ele não apenas sabe do que a gente quer, mas do que a gente precisa. Então chame Jesus nessa manhã. Chame Jesus nesta manhã para vir tirar o medo, tirar toda a ansiedade, tirar toda a culpa. Chame Jesus nesta manhã. Chame o Espírito Santo nesta manhã para curar você do luto. Do luto. Você está aqui, perdeu um familiar. E por mais que eu fale para você, por mais que eu diga para você que seu familiar foi salvo, não adianta. Não adianta. Só o Espírito Santo pode te confortar. Só o Espírito Santo pode. Só Ele. Não há outro. Não tem pastor, não tem bispo, não tem ninguém no mundo que tenha a capacidade de confortar, de ajudar, de cuidar de alguém necessário como o Espírito Santo. Eu posso ir na sua casa todo dia. Eu posso ir lá todo dia, igual Deus ia no Éden. Deus ia no Éden todo dia. Todo dia Deus ia no Éden. Eu posso ir na sua casa. Mas se o Espírito Santo não entrar, se a gente não chamar o Espírito Santo para nos guiar, para nos conduzir, eu posso fazer um discurso aqui violento. Daqui a pouco a Yara Aguilera vai ministrar. Eu nem sei o que ela vai pregar. É Deus e ela, é ela e Deus. O ministério da Yara é outro. A Yara, ela não é pregadora. A Yara, Deus deu uma outra missão para ela. Ela só vai estar aqui por obediência. Ela só vai estar aqui porque eu pedi para a pastora Fagma mandar uma mensagem para ela. Porque Deus me mostrou, Deus usando a boca dela para falar com você que é pai, com você que é mãe, com nós que temos pessoas sobre a nossa responsabilidade. Nós temos uma geração que está sobre o nosso cuidado. A responsabilidade não é do governo. A responsabilidade não é da escola, é nossa, é nossa. Ou seja, nós podemos vir aqui com tudo, mas se o Espírito Santo não ir aí agora, se você não chamar Jesus, igual Bartimeu chamou. Bartimeu chamou Jesus. Aquela mulher hemorrágica, ela chamou Jesus. Chame Jesus.
Jesus, quero declarar teu nome. Chame Ele. Sobre toda mente e coração. Se você quiser sentar e curvar sua cabeça, que existe paz em tua presença. se você quiser dobrar o seu joelho, clamo Jesus. faça a sua busca, faça a sua adoração. Jesus, quero declarar teu nome. Chame Ele, chame. Quebrando os vícios dessa geração, os costumes ruins. Declaro que há esperança e liberdade. Vem Jesus. Clamo Jesus. Vem Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome. Teu nome é vida. Diga pra Ele. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Oh, meu Pai. Jesus, quero declarar teu nome. Oh, meu Senhor. Sobre toda alma em depressão. Lava minha vida, Jesus. Ansiedade e medo saiam agora. Eu chamo Jesus. Clamo Jesus. Chame Ele, Leia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, Vem incendiar. Vem Espírito Santo. Teu nome é cura. Vem Jesus. É poderoso. Vem Jesus. Teu nome é vida. Vem Espírito Santo. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. O nome de Jesus. Sobre a escuridão, quero declarar. Ele vai trazer sua luz. Pega o azeite, pastora Fátima. Sobre sua família. Pega o óleo. Clame o santo nome Jesus. Oh, meu Senhor Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Pode ungir elas. Pode ungir eles. Sobre a escuridão, Ele vai trazer sua luz. Receba essa unção. Sobre sua família, clame o santo receba essa unção. Nome. Receba força. Receba perdão. Cura. Teu nome é cura. A graça de Deus é poderoso. Teu nome é vida. Receba o amor de Deus, o cuidado dele. Destrói cadeias, o amor do Senhor. Dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Coloque a mão no seu coração. Receba essa unção.
Bete, Jesus disse para os discípulos: eu quero lavar os pés de vocês. Aí Pedro disse: não, Senhor, eu não sou digno. Quem sou eu para o Senhor lavar os meus pés? Aí ele disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não vai ter parte comigo. Aí Pedro disse: oh Senhor, então lava tudo. Lava as mãos, lava a cabeça, lava tudo. Oh meu Pai, que amor é esse? O Senhor disse que iria nos dar o Espírito Santo. Oh meu Pai, por mais que na igreja tenha um bom pastor, uma boa pastora, uma boa recepção, mas se não tiver o Espírito Santo, meu Pai, ah Deus, falta tudo. Eu estava orando essa semana, preocupado. Meu Deus, será que eu estou cuidando do teu povo? Cobrando a mim mesmo. E Jesus veio a mim e disse: Evaldo, oh meu filho, oh meu filho, quem cuida sou eu. Ensine eles a me buscar. Ensine eles a me adorar. Ensine eles a receber a minha presença. Porque se você faltar, se você morrer, Jesus disse: não faça como Moisés. Não. Faça como eu, que ensinei eles a buscar ao Pai, priorizar o Pai. Jesus disse: se alguém me servir, o Pai o honrará. O Pai o honrará. E é exatamente isso que eu declaro nesta manhã. A honra do Senhor sobre você, o perdão do Senhor. Eu queria que você segurasse nas mãos dessa pessoa. Procure alguém aí, seu esposo, sua namorada. Procure um irmão, uma irmã, dê as mãos. Ore para que Deus fortaleça, para que Deus cuide, para que o Espírito Santo de Deus guie cada um de nós no caminho da justiça, no caminho da bondade de Deus, do temor do Senhor. Ore por esta vida, ore por esta família, ore pela sua família. Oh meu Pai amado, toma o nosso coração em tuas mãos. Pega nas mãos da Paula ali, pastora Fagma, ora ali pela Paula, ora pela Paulinha ali, para que o Espírito Santo guie a Paula, conduza a Paula, não desampare a Paula neste momento, meu Pai. Oh Jesus, oh meu Pai, eu oro, eu clamo a Ti, meu Senhor, de forma que o Teu nome, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, abençoe a nossa vida, de forma que o Senhor seja glorificado. Diga amém e diga graças a Deus. Amém? Pode sentar. Eu já vou chamar aqui a tia nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Amém? Estenda as mãos para cá. Pai, está aqui a tua filha. E eu creio que o que vier da boca da tua filha
vai edificar a tua igreja, vai abençoar cada um de nós que temos pessoas, Pai, debaixo da nossa responsabilidade, principalmente nós que somos pais, temos pessoas, Pai, que muitas das vezes ainda não atingiu o nível da maturidade, crianças, adolescentes, jovens. Eu não sei o que está vindo daí, eu não sei o que o Senhor entregou para ela, mas eu sei que vai nos edificar, vai nos abençoar, e que seja o teu Espírito usando a Yara. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro e eu profetizo que o Senhor dê autoridade, ousadia no Espírito para ela falar tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, minha irmã. Bom dia, igreja. Depois dessa introdução, fica até difícil ministrar, né? Não precisa mais, né? Incrível. Incrível como o Espírito Santo trabalha, incrível como o Espírito Santo nos usa. Mas antes da gente entrar na palavra de hoje, eu vou pedir, quem puder fechar os olhos, para a gente fazer uma oração, para que o Espírito Santo afaste de nós, tire de nós toda distração, toda angústia, toda ansiedade, toda preocupação, para que nós possamos receber de Deus de uma forma tremenda. Feche os olhos, por favor. Querido Deus, amado, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença para aprender de Ti, para ouvir mais de Ti, para conhecer-Te, para criar, Pai, um relacionamento contigo. Pai, nós queremos beber direto da fonte. Espírito Santo de Deus, venha ministrar no coração de cada um aqui presente, Pai. Só o Senhor sabe como cada um aqui entrou. Só o Senhor sabe o que cada um precisa ouvir. Que possa, Pai, ser a palavra direcionada ao coração dos teus filhos. Tira, Pai, toda ansiedade. Tira, Pai, toda distração, toda preocupação com os problemas lá fora, com os problemas interiores. Senhor, tira a preocupação com quem vai ministrar e o que vai ministrar, mas que o teu povo esteja atento à tua voz, porque nós sabemos, Pai, que a mensagem transcende o mensageiro. Eu não estou aqui para falar o que eu sei, mas aquilo que o Senhor me ordenou, Pai. Fale através de mim, fale o coração do teu povo, traga cura, traga ministração e aprendizagem. Em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, vou pedir para que vocês... Eu vou hoje trazer uma ministração. Eu não combinei com o pastor nem sabia que eu ia ministrar isso, mas hoje eu quero falar sobre princípio. Mais especificamente sobre o princípio do caráter. Eu vou pedir para que vocês, quem puder, quem estiver com a Bíblia, eu vou ler em Gênesis 26, a primeira parte, que diz assim: E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aí. Hoje, queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Confesso para vocês que eu já conhecia alguns princípios, mas não eram meu foco de estudo. E essa semana o Espírito Santo me tocou muito com relação a isso. Mas antes, quando a pastora mandou a mensagem, né, me convidando, me dando a oportunidade de ministrar aqui, a primeira coisa que veio na minha cabeça é assim: eu não dou conta. Como o pastor disse, esse aqui não é o meu ministério.
Eu tenho uma certa dificuldade em falar em público, apesar de eu ser professora, né, advogada, mas assim, não é o meu foco. Não é o que eu tenho habilidade. Mas o Espírito Santo me disse, né, de uma forma carinhosa, realmente, você não sabe. Sou eu que falo através de você. Então, o Espírito Santo aqui, queridos, independente das tuas falhas, independente de qualquer coisa que vem de ti, é o Espírito Santo que vai te usar. É o Espírito Santo que vai te usar para servir, para amar o próximo. E eu aceitei, né, com muito bom grado, e falei, Espírito Santo, mas que não seja eu naquele momento, mas o Senhor venha falar o coração das pessoas. Porque se eu for subir aqui e falar aquilo que eu entendo, não vai fazer diferença na vida de ninguém. Mas se eu vir aqui e falar aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui transformados. Amém? Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre princípio. Mas antes de entrar, propriamente dito, no princípio do caráter, eu quero falar com vocês um pouquinho o que é princípio. Princípio é fundamento. Princípio é a base. No modo geral, o princípio é o alicerce. É como se fosse uma casa. A casa, quando ela está sendo construída, ela precisa ter a base para que ela fique segura, né? Para que ela fique firme. E o princípio é isso. O princípio bíblico é a verdade que é dada por Deus de uma forma que é imutável. O princípio não muda. O princípio não muda com o tempo, o princípio não muda com cultura, o princípio não muda com o entendimento humano. Princípio é princípio, do início ao fim. É aquilo que é vamos dizer assim, uma imposição. Ou você cumpre os princípios, ou você vive de uma forma que os princípios te orientam, ou você não vive. Não tem meio termo. Quando uma pessoa não vive do princípio, ela é instável. Se a gente for colocar um teto e tiver só uma coluna, ele não vai parar. Ele vai ficar bambeando. Ele precisa ter todas as colunas que deixem ele firme. E o princípio é isso. O princípio é o firmamento. Quando a pessoa não vive o princípio, ela vive numa corda bamba. Ela é instável. Vai para onde o vento sopra. E o que a gente tem visto hoje na sociedade, não só na sociedade lá fora, mas dentro da igreja? Pessoas bambas. Pastor briga, sai da igreja. Encontra um pastor que passa a mão na cabeça, volta para a igreja. Então, quando a gente não vive o princípio, a gente vive de emoções. A gente vive de emoções, e qualquer situação que tire a gente da zona de conforto nos faz cair, nos faz nos afastar de Deus. Então eu quero dizer aqui, a pessoa que vive em princípio, ela é uma pessoa estável. Estável que não tem problemas? Não, jamais, né? Quem não tem? Mas a pessoa é aquela pessoa que, independente do que esteja passando, ela está vivendo conforme Deus orienta. Conforme Deus chama. Ah, não, mas... Yara, você não sabe o meu problema. Você não sabe por que eu não estou cumprindo isso ou aquilo, por que eu estou fazendo isso, né? Ou por que eu estou sendo corrupto, por que eu estou mentindo. Você não sabe por que eu estou fazendo isso. Tem um motivo? Não tem, querido. Não tem justificativa para o pecado. Se você vive no princípio, não tem justificativa para o pecado. Eu não estou dizendo isso só para vocês não, queridos. Eu falo isso por mim. O Espírito Santo tem me cobrado muito nisso. Às vezes a gente dá desculpa, né? O Espírito Santo fala, não quero desculpa. Você está cumprindo meus princípios? Você está vivendo meus princípios? O apóstolo Paulo, em Romanos, nos ensina que viver segundo a palavra nos coloca em condição de vitória, em posição de vitória. Ou seja, se nós vivemos pelo princípio, se nós vivemos a palavra de Deus, nós já somos vitoriosos. Não, Yara, ontem eu tive uma derrota. Não, Yara, ontem eu perdi alguém querido. Ontem eu tive uma
eu perdi algo financeiramente, eu perdi o trabalho, eu estou tendo dificuldade em casa, você não sabe o que é vitória. Você não sabe o que você está falando. Não, querido. Nós já temos uma vitória em Cristo Jesus. Jesus já cumpriu aquilo que é de mais difícil. O sacrifício já foi feito. O que é os nossos problemas em frente ao sacrifício feito na cruz? Se o próprio Deus já deu o Filho dele para ser crucificado, o que mais Deus pode nos negar? Se Deus está negando, querida, é porque não é para você. Tá? Se Deus está negando aquilo que você deseja, é porque não é para você. Tá? Nós somos imediatistas, nós queremos para ontem, nós queremos do nosso jeito. Eu falo por mim, tá? Meu temperamento é assim, eu quero para ontem, do meu jeito. Meu Espírito Santo tem me quebrado. Não é isso que eu quero para você. E eu não sou, desculpa a expressão doida, de querer do meu jeito e não de Deus, né? Então eu fico quieta e aceito. Por quê? Porque eu sei que Deus tem uma visão ampla. Nós temos uma visão física aqui, hoje. Deus, ele sabe de tudo. E ele sabe que às vezes perder hoje vai fazer com que nós ganhamos amanhã. Então, viver em princípio é isso. É abdicar daquilo que nos satisfaz para cumprir aquilo que Deus quer para nós. Amém? Por mais que inicialmente pareça tudo bagunçado, não está certo, isso aqui não é para mim. Senão você não estaria aí. Eu falei para o Espírito Santo, coloque alguém, tem tanta gente na igreja, né, que fala melhor, que tem um conhecimento maior, que tem habilidade maior. Aí ele falou, nesse domingo é você. Nesse domingo eu poderia colocar alguém com mais habilidade, mais conhecimento da Bíblia, enfim. Mas nesse domingo eu quero usar você, a tua boca. Então, quando Deus te indica, quando Deus te direciona, ou quando Deus te chama, é porque é você que vai fazer a diferença, querido. É você. Então aceita. Só vai. Então só vai. A palavra que a gente lê hoje, vou ler novamente, que é: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Só deixa eu abrir aqui. O que isso quer dizer? O que quer dizer imagem? Quer dizer que Deus se parece com o humano fisicamente? Imagem quer dizer que Deus tem um corpo? Não. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem é aquilo que reflete. Imagem quer dizer algo que é como se fosse uma sombra. Quando você está no sol, você vê sua sombra, você não vê os detalhes de você. Você não vê o detalhe, por exemplo, que não tem, mas colocando a mão, você não vê o detalhe da mão. Você vê o formato, mas você não vê os detalhes. Isso é imagem. É imagem, mas não é o todo, não é os detalhes. A palavra semelhança expressa afinidade, afinidade moral, modo de agir. Isso significa que nós somos criados para que os nossos relacionamentos, nossas decisões e os nossos comportamentos refletissem a imagem de Cristo. Como que a gente reflete a imagem de Cristo? Nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, na forma com que nós tratamos os nossos irmãos, a nossa família, os nossos filhos. É através disso que nós vamos refletir o caráter de Cristo. Nós estamos aqui, querido, para mostrar para o mundo quem Jesus é. Nós não estamos aqui para refletir, para falar quem a Yara é. Eu não vou lá no mundo e mostro quem eu sou, porque se eu mostrar quem eu sou, ninguém vem para a igreja, gente. Mas eu vou para refletir a imagem de Cristo. Quando Cristo olha, quando as pessoas olham para você,
Elas estão vendo Cristo? Elas estão vendo o caráter de Cristo em você? Você está refletindo a imagem de Cristo? É para isso que nós somos criados. Para refletir a imagem de Deus. Será que nós estamos fazendo isso? E, principalmente, eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado. O que nós temos feito com os nossos filhos? Qual o caráter do teu filho? Qual o caráter que você está formando no seu filho? O caráter do mundo ou o caráter de Cristo? Não, Yara, eu ministro na vida dele, eu faço devocional com ele, tá? Mas qual que é o exemplo que você tem passado para ele? Porque criança é 95% do exemplo e 5% do que a gente fala. E olha lá. O seu filho, se ele copiar as suas atitudes, você vai gostar? Vai ser legal? Vai ser uma criança que reflete a imagem de Cristo? Nós temos responsabilidade, não só com as nossas crianças, mas com todo aquele que nos vê, porque nós estamos levando a imagem de Cristo, a responsabilidade da imagem de Cristo, da imagem da igreja, da imagem da palavra de Deus. Nós somos o portador, não é o que a gente fala, mas é aquilo que a gente vive. Não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa sobre amor, sobre caráter, e aí não está vivendo isso. Nós temos que viver o caráter de Cristo. Nós temos que refletir o caráter de Cristo. O caráter é um conjunto de atitude, hábitos e valores que definem uma pessoa realmente. Quem ela é sozinha. A gente não julga caráter por aquilo que a gente vê na pessoa. A pessoa pode ser muito legal, muito boazinha aqui dentro da igreja, uma pessoa muito solícita, mas isso é a reputação dela. O caráter é aquilo que ela faz lá em casa, lá escondido, quando ninguém está vendo. O caráter é aquilo que só Deus vê. Então Deus conhece o teu caráter verdadeiramente. Não adianta você vir aqui na igreja, ir lá no vizinho, enfim, viver uma vida dupla, né? Você tem que refletir a imagem de Cristo e ter o caráter de Cristo, independente do local, independente de se alguém está vendo ou não. Eu lembro, quando eu era criança, não vou falar pequena porque não mudou muita coisa, mas quando eu era criança, eu peguei algo que não era meu. Morava na fazenda, tinha um pacotinho de bala, e aí eu fui lá e peguei. O meu pai me educou muito lindamente, como se eu fosse fazer o que meu pai fez hoje, estava presa, né? Antigamente não tinha esse... E meu pai me ensinou que aquilo lá era errado. Depois de um tempo um pouco mais crescida, eu tive a oportunidade de fazer novamente, com algo maior, claro. Você acha que eu pensei em fazer? Você acha que eu cogitei a possibilidade? Não tinha ninguém vendo. Falei, não, isso aqui não está certo, né? Eu aprendi que isso aqui não está certo. Então, queridos, princípio é isso. Princípio de caráter é isso. Você não faz, né? Ou você faz, mesmo que ninguém esteja vendo. Um caráter. E o caráter, eu ouço muitas pessoas falar, fulano não tem caráter, né? Aquele político não tem caráter, aquele não sei o que não tem caráter. Tem. Ele tem. Porque caráter todos temos. A diferença é um bom caráter ou um mau caráter. Então tem essa diferença. Todos nós temos caráter. A diferença é que uns têm o caráter ruim, um caráter que é dominado pelo pecado, e esse caráter dominado pelo pecado, a gente pode analisar ele com base nas obras da carne dita por Paulo lá em Gálatas 5, 19 e 21.
lá fala sobre as obras da carne. Então, um caráter que é mau, ele age conforme as obras da carne. Adultério, ódio, rivalidade, rebeldia, inveja, entre outros. Então, uma pessoa que é conduzida pelas próprias emoções, pelo próprio ego, ela vive conforme as obras da carne. Tá? Por outro lado, a pessoa que vive conforme, que tem um caráter bom e vive conforme o caráter de Cristo, ela produz fruto do Espírito, que também está em Gálatas, que é o amor, a alegria, paciência, entre outros. Perceba que a Bíblia, ela fala sobre fruto do Espírito. Ela não fala frutos do Espírito, ela fala fruto do Espírito. O que isso quer dizer? Que o fruto do Espírito, o caráter de Cristo, o fruto do Espírito se direciona a um só, a Cristo. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito é Cristo, formando dentro de nós. Já o caráter, as obras da carne, é plural, é bagunçado, é desordenado. Então, quando uma pessoa vive de um caráter segundo a palavra, ela vai produzindo os frutos, a qual torna essa pessoa mais semelhante a Cristo. E ela começa a refletir, não é algo automático, querido. Jamais. Não é algo que você pisou na igreja, sou um caráter de Cristo, estou refletindo a imagem de Cristo. Não é. É automático. Não é automático, desculpa, é um processo. Tá? E esse processo, ele tem via indo e via voltando. Se você não busca, não acha que você vir aqui num domingo, ouvir a palavra, vai mudar o seu caráter. Não vai. O caráter depende de busca. O caráter depende de estudo. O caráter depende de entrega, de um coração disposto a mudar. Em Romanos 12, Paulo nos ensina que a transformação acontece pela renovação da mente. E essa renovação vem por meio da palavra de Deus. Então, você não vai conseguir renovar sua mente com poucas palavras no domingo. Não estou falando que não é bom vir no domingo, claro que não, é necessário. Mas é necessário também você estudar a tua Bíblia lá em casa. É necessário você ter um momento com Deus, você meditar na palavra. E é muito maravilhoso, querido. Deus fala muito comigo nesses momentos em particular. Deus fala mais comigo nos momentos particulares do que o momento aqui na igreja. Você sabe que vocês estão perdendo de não ficar com Deus todos os dias? Naquele dia Deus quer falar com você e você simplesmente acorda e vai embora. E Deus queria falar algo com você. Olha o que você perdeu de ouvir o que Deus quer falar com você. Eu amo meus momentos com Deus, só meus momentos com Deus, só eu e Deus. E naquele momento nós somos nós. Nós podemos ser o que nós somos verdadeiramente. A salvação, nós sabemos que ela é pela graça. Mas a formação de Cristo em nós é um processo que exige busca, disposição e obediência. Deus deseja transformar, mas é necessário que nós busquemos essa transformação. Um coração voltado a Cristo e Cristo, me transforma. Eu falo isso para Cristo, para Deus, para o Espírito Santo todos os dias. Transforma o que não te agrada em mim. Porque eu sou falha, eu sou pecadora. Transforma tudo aquilo que mancha a tua imagem, que distorce a sua imagem em mim. Em Hebreus
5, afirma que existem pessoas que pelo tempo que já conhecem, que caminham com Cristo, já deveriam ser maduras, porém permanecem na condição de criança na fé. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque muitas vezes a gente vem para a igreja há tempos, né? Muito tempo. Só que a gente vem para a igreja. O nosso coração não está disposto a mudar. Então, Paulo, ele compara isso a crianças na fé. Crianças na fé, por que crianças? Porque precisam ser guiadas ainda. Precisa aprender o início. Essa mudança, esse início, né, a palavra de Deus também fala sobre o leite espiritual, aí em 1 Pedro, é necessário no início da vida cristã. Mas conforme você for caminhando com Cristo, a lógica é que você cresça. Né? A lógica é que você cresça. A lógica é que você sirva, não só seja servido. Mas isso vai depender de quanto você está disposto. Eu vejo nas crianças algo, eu falo assim, que essa questão de comparação de uma criança espiritual com uma criança física, ela não é muito justa, porque eu vejo que uma criança, ela quer crescer. Né? E naturalmente ela cresce, mas ela quer adiantar isso. Se ela pudesse adiantar, eu vejo em casa. Mamãe, quero te ajudar com o almoço. Não tem nem alcança, Pia. Mamãe, eu quero fazer isso. Deixa eu limpar a casa. Deixa eu isso. Mamãe, eu já sou grande. Mamãe, eu já posso fazer isso. Isso é uma criança querendo crescer. E nós temos buscado crescer na presença de Deus? Ou nós estamos aqui só esperando um leitinho quente? Esperando o leitinho ser derramado e não temos buscado crescimento. Crescimento é necessário, queridos. Ah, não quero crescer, sério? Precisa crescer. Ah, Yara, mas eu não quero trabalhar para Cristo, não quero. Precisa crescer. Cristo vai te direcionar, mas você precisa crescer. É muito bom quando a gente é só servido. Mas Jesus, o próprio Deus, veio aqui para servir, não para ser servido. Um cristão, um crente que não quer crescer, querido, ele se torna um crente mimado. Ele se torna um crente que a gente não pode falar nada. O pastor não pode se negar a fazer uma visita, que ele bate o pé e quer sair da igreja. Um crente maduro, pelo contrário, fala: pastor, eu vou te ajudar, eu vou fazer essa visita se o senhor não puder ir. O crente mimado é aquele que vem para o culto e fica olhando se a música foi legal, a roupa do pastor, da irmã. Né? A irmã está com uma roupa assim, ela tem repetido essa roupa em todos os cultos, fica. Esse é o crente mimado. Agora, o crente que é maduro, ele olha e fala assim: eu vou ver o que essa pessoa está precisando. Eu vou lá. Porque cuidar da igreja não é só o papel do pastor, da pastora, das missionárias. É nossa obrigação. E na cultura, eu acredito que a maioria saiba aqui, mas na cultura um pouco mais antiga, hoje já não, mas quanto maior fosse a sua idade, você ia cuidando, principalmente porque a família era enorme, né? Então a mãe não conseguia cuidar e ela ia delegando a função para os mais novos. Para os mais velhos, cuidar dos mais novos. Essa é a função da igreja. Não é só o pastor. Quando chega uma visita, não é a obrigação só do pastor ir lá e receber essa pessoa. É de você, crente mais maduro. Ah, não, eu não vou lá não, não é obrigação. É sua obrigação. É sua obrigação acolher. É sua obrigação orar com aquela sua irmã, saber como que ela está. É sua obrigação cuidar da vida que está ao teu lado. Essa é a sua obrigação, sim. Não é obrigação do pastor só. Não é obrigação não, que o pastor vai fazer visita. Eu não. Você não está refletindo o caráter de Cristo, queridos.
Sem busca, não há crescimento. Sem crescimento, não há transformação. E sem transformação, não há caráter de Cristo sendo formado. Por isso, somente quem se submete ao ensino e à prática da palavra permite que o Espírito Santo forme o seu interior. É o Espírito Santo, como disse o pastor, é o Espírito Santo que faz a obra. Não sou eu, não é o pastor, não é a pastora, não são as missionárias. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Se você não permitir que o Espírito Santo entre e faça aquela faxina, nada vai mudar no seu interior. A palavra, ela nos limpa, ela nos transforma, nos molda. E a obediência que confirma. A Bíblia diz em Colossenses 3. Vamos abrir em Colossenses 3 aqui, só um pouquinho, queridos. Quem puder abrir a Bíblia. Calma aí. Eu deveria ter marcado, né, gente? Mas... paciência com a irmã. Aqui. Em Colossenses 3:9 diz: não mintai uns aos outros, pois que já vos despistes do homem, do velho homem, como os seus feitos, e vestistes de novo homem, que renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, Cristo veio para que nós possamos novamente ter essa oportunidade de se parecer com Cristo, se parecer com Deus. O borrão, a distorção que a queda trouxe, Cristo veio para limpar e para que nós possamos refletir novamente a imagem e a semelhança e o caráter de Cristo. A imagem de Deus em nós é que restaura através de uma maturidade espiritual. O propósito de Deus ao nos criar, foi para que nós pudéssemos refletir a imagem dele para a criação. Nós éramos inicialmente os representantes de Deus aqui na terra. O pecado veio e roubou isso. Só que Jesus veio e restaurou isso. Então você é um representante de Deus aqui na terra. Yara, mas eu não sei ministrar. Não importa. Eu também não sei. Yara, mas eu não sei orar. Não importa. Yara, eu não tenho títulos. Eu não tenho conhecimento, também não tenho. Mas é Deus que usa. É o Espírito Santo que transforma. E uma pergunta que eu quero deixar hoje para encerrar, queridos, é qual imagem você tem refletido? Você tem refletido a imagem de Cristo? As pessoas que estão acompanhando você, elas desejam se parecer com você ou não? Os teus filhos refletem a imagem de Cristo? Eles veem em você um exemplo de Cristo? Salvo engano, foi a pastora que postou um dia, eu não lembro certinho a frase, pastora, me corrija se eu estiver errada, que me perdoe se eu não pareci com Cristo hoje. Foi algo nesse sentido, né? Isso é verdade, gente. Nós temos que pedir perdão a Deus se naquele dia nós não refletimos a imagem dele. Porque é um princípio. É um princípio, nós temos que refletir. Mas minha vida é isso, é aquilo. Não importa. Nós precisamos refletir a imagem de Cristo todos os dias. E não é só na igreja. Essa imagem ela precisa ser refletida em casa,
com os filhos, com o marido. Mas você não conhece meus filhos. Meu Deus, não tem como refletir a paciência de Cristo lá em casa com meus filhos. Não importa. Não importa, querido, a circunstância. Não importa. O que importa é que você foi chamado. Você foi escolhido. Se você está aqui hoje é porque você foi chamado e escolhido por Deus. E se você for chamado e escolhido, você tem capacidade, Deus vai te capacitar para que você possa refletir essa imagem de Cristo. Yara, eu não tenho um caráter muito bom. Eu entendi que hoje eu não tenho um caráter muito bom. Eu também não tenho, às vezes. Tirar até o microfone, né? Também não tenho. Mas eu reconheço isso diante de Deus. Falo, Deus, olha, aqui eu não estou refletindo. Sabe naquele ponto, Deus, que o Senhor fala que o fruto do Espírito é paciência? Esse fruto ninguém está colhendo, não, dessa árvore aqui. Mas precisa. Eu tenho colocado isso diante de Deus. Deus, que eu seja uma terra fértil. E que eu dê frutos, não só para mim, mas que eu alimente através dos frutos. E que os frutos possam ser colhidos por outras pessoas. Porque eu quero aqui, independente do que possa acontecer na minha vida, servir a Deus e refletir a imagem dele. É para isso que eu fui chamada. Como o pastor disse, eu sou lá dessa linha. O meu chamado é lá com as minhas crianças. Mas o Espírito, mas a minha obrigação como cristã é refletir a imagem de Cristo. Então, quando o pastor, a pastora, que são meus líderes, me dá um direcionamento, eu sigo. Porque eu sigo princípios. Porque eu quero refletir a imagem de Jesus Cristo. Então eu obedeço. Amém? Vamos orar. Pastor, podemos encerrar? Amém. Amém, queridos, vamos ficar em pé. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos perguntar para Cristo para o Espírito Santo, o que precisa ser transformado em nós. Porque às vezes a gente não sabe. Né? Às vezes o nosso ego não deixa ver. Por muito tempo o meu ego não deixou ver que eu precisava ser transformada, queridos. Por muito tempo eu fui na igreja e eu não deixei o Espírito Santo transformar. Tem muita coisa que o Espírito Santo precisa transformar em mim. Mas eu coloquei já diante de Deus que independente do que seja, que Ele entre e transforme e cure. Vai doer? Não importa se vai doer. Vai precisar quebrar? Não importa se vai precisar quebrar. Mas o importante é que eu quero que as pessoas olhem e falem: eu vejo Deus nessa pessoa. Eu vejo Deus na forma que ela administra a casa. Eu vejo Deus na forma que ela serve. Eu vejo Deus através da vida dela. E isso é o meu foco. É buscar para Deus, é atingir pessoas. Como o pastor disse, antes que eu esqueça, a irmã Cléia me passa o número do seu cabeleireiro. O pastor fez a propaganda. Mas assim, queridos, o que eu quero dizer aqui para vocês: coloque diante de Deus aquilo que você sabe que precisa mudar. E coloque diante de Deus também aquilo que está obscuro, aquilo que você não sabe. Porque Deus vai revelar. Apenas permita. Apenas tenha um coração disposto a receber a mudança do Espírito Santo. A receber o toque do Espírito Santo. Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai, nessa manhã, com o coração disposto a receber, a ouvir o que o Senhor tem para nós. Nós somos falhos. Muitas vezes nós refletimos uma imagem torta de Ti. Que hoje o Senhor possa vir, Pai, e curar, e transformar, e restaurar. Espírito Santo, muitas vezes nós somos cansados, coração aflito, coração ansioso. Trabalhe, Pai, no nosso coração.
Trabalhe no nosso interior, Pai, para que nós possamos refletir no exterior. Nós precisamos de Ti, Papai. Nós não somos nada sem Ti. Nós precisamos que o Senhor venha em nossas vidas. Nós damos, Pai, liberdade para que o Senhor possa fazer uma faxina. Afaste de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. Transforma, Pai, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser restaurado. Nós não temos medo da dor, Pai, mas que essa dor, se ela for para nos moldar, nos ensinar, nos capacitar, que o Senhor tenha liberdade de entrar, de nos alinhar. Alinhe aquilo que está desalinhado, Papai. Alinhe a nossa vida. Alinhe a nossa vida contigo. Alinhe a nossa vida com a Tua imagem, com a Tua semelhança. Usa-nos, Papai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, queridos. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? O Espírito vai nos encher de tal forma que não vai ter espaço para o pecado. O Espírito vai nos encher de tal forma que não vai ter espaço para o pecado. Deus abençoe os internautas. No nome do Senhor Jesus, eu despeço.